Olá a todos, então continuando o nosso curso de jogos. No último vídeo, né, a gente parou nessa parte. A gente já tinha o movimento básico do jogador. No entanto, se ele caísse, ó, aqui numa beirada ele não caía, porque aqui ele está no estado parado ou correndo, e se não tem mais uma plataforma embaixo dele, ele tem que ir para um estado de caindo, né? Se a gente for olhar aqui as transições que a gente pensou para o jogo, faltam as transições de parado para caindo e correndo para caindo, né? Ou seja, tem que pensar que se ele está parado, ele também pode ir para caindo, se desaparecer a plataforma embaixo dele, ou se ele estiver correndo, ele também pode ir para caindo. Como que a gente vai fazer isso? Bom, aqui no código, se ele estiver no estado parado ou correndo, eu posso verificar se ele está no chão ou não. Então, eu vou usar aquele comando if is on floor, né, se está no piso. Se ele está no piso, estado igual a caindo. Ou seja, vou fazer essa transição de estado. Se ele não está no piso, né, se ele não está no floor, então se is on floor for igual a falso, então ele vai para o estado caindo. Se ele está parado ou correndo, se is on floor for falso. Ah, sim, só que isso eu tenho que fazer como a última coisa, né? Por quê? Porque aqui ele diz que o estado está caindo, mas se ele apertar uma tecla para a direita ou para a esquerda, ele vai para o estado correndo novamente. Então tem que prestar atenção que a ordem em que eu testo, em que eu executo o código, faz diferença. Então isso aqui tem que estar na parte final dessa condição. Essa condição, tem que cuidar do alinhamento dela, né? Ela tem que estar alinhada aqui dentro dessa condição, mas na parte final. Então dentro dessa condição, na parte final, se is on floor for falso, então ele vai para o estado caindo. Eu acho que vai funcionar. Isso. Aí ele cai. Algumas coisas que a gente pode ajustar ainda. A gente vai fazer um ajuste agora na questão da gravidade e da velocidade. O que acontece é o seguinte: se eu tiver aqui e pular, vejam que ele fica preso no ar, né? Ele não atualiza a velocidade. Então o que a gente vai fazer? Quando a gente manda ele mover e deslizar, eu mando ele mover e deslizar com essa velocidade, né, nessa direção, mas se ele encontrar um obstáculo, alguma coisa e parar, ele tem que atualizar a velocidade dele. Agora ele está parado, senão ele continua achando que ele está indo naquela velocidade. E essa função ela retorna qual a velocidade atualizada, de acordo com algum obstáculo que encontrou, etc. Então eu posso botar isso aqui, vel igual a moving slide. O que ele vai fazer? Eu vou atualizar a minha velocidade com o resultado dessa função, que é a velocidade atualizada, conforme aconteceram colisões, etc. Então, se eu vir aqui, ó, agora ele para ali. E a gente tem que mudar mais uma coisinha, que é o seguinte, né? Você vê que ele está com... De vez em quando ele apresenta uma pequena falha ali. Isso acontece pelo seguinte: agora que ele está atualizando a velocidade dele conforme ele se movimenta, a gente tem que estar sempre aplicando a força da gravidade, senão ele vai estar sempre quase saindo ali do chão. Então aqui, onde a gente só aplicava aqui essa velocidade para baixo quando ele estava caindo ou não, agora a gente vai sempre aplicar a gravidade. Aí quando ele atualizar a velocidade dele, se por um pequeno cálculo de física ali ele começar a subir ou descer um pouquinho no chão, ele vai de novo ser colocado para baixo pela gravidade. Então agora a gravidade vai sempre agir. Uma vez que a gente atualizou aqui a velocidade conforme a velocidade que ele está, conforme ele se movimenta, né? Agora toda vez eu vou aplicar a gravidade. E aí acaba com aquele glitch que estava dando. Que ele consegue pular essa beiradinha ali, né?
Não é um pulo duplo, aqui eu não consigo, mas se ele estiver bem na beiradinha ali, ele consegue dar um impulso. Bom, então a gente finalizou aqui basicamente a física básica, o movimento básico. Isso aqui é uma coisa bem particular. Cada jogo tem o seu código. Não existe necessariamente um código padrão. A movimentação tem que ser feita assim. Vai muito de experimentação, né? Às vezes até no código que eu fiz algumas mudanças, algumas coisas eu vou mudando, testo fazer de uma forma e vou ajustando. Porque isso que dá a característica do jogo de plataforma, né? A forma, a física. E para o jogo ter uma personalidade, é interessante o programador trabalhar bastante tempo nessa questão da movimentação e da física, né, para tentar deixar melhor ajustado possível de acordo com a visão que ele tem para o jogo. Quanto mais contato o jogador tem com algum elemento do jogo, mais atenção aquele elemento requer. Né? Então a movimentação do jogo, um jogo de plataforma, pulo e movimentação, o tempo todo está acontecendo. Então é um fator fundamental, né, para testar isso. Bom, o próximo passo agora é começar a trabalhar com o cenário. Existem diversas formas de trabalhar com cenário no Godot. Eu posso criar elementos, como eu fiz aqui com o chão, etc. Ou eu posso trabalhar com timemaps e tilesets. O que é a ideia de tilemap e tileset? Em videogames mais antigos, simplesmente não existia memória de vídeo, nem capacidade de processamento gráfico para eu desenhar o cenário inteiro do jogo em uma tela completa e ir colocando esse cenário dentro do jogo. Então não é assim que os jogos eram feitos. Então, como eles tinham pouca memória, como que eles faziam? Eu até acho que já tenho desenhado aqui. Basicamente é o seguinte: existia uma área da memória em que iria cadastrar os tilesets, que são quadradinhos, né? Tile vem de azulejo, ladrilho, né? E, por exemplo, isso aqui é um quadradinho de tantos por tantos pixels, né? Muito comum ter 8 por 8, 16 por 16 pixels, mas a gente pode usar tiles com mais pixels. Aqui, por exemplo, grama, aqui água, aqui lava, e aí cada azulejo desse tinha um índice na memória. E eu só precisava da memória para alguns quadradinhos, né? Eu teria um cenário lá que ia ser formado por grama, árvore, terra, água. Então eu teria uma certa quantidade desses quadradinhos guardados na memória. E uma outra área isso seria o tile set. E uma outra área da memória reservada para o tile map. O que é o tile map? Seria o cenário, basicamente, como ele iria preencher esse cenário do jogo. O detalhe, né, a questão é que preencher esse cenário com cópias de cada quadradinho desse, obviamente que ia ocupar a memória toda do videogame, a memória era muito restrita. Então o que acontecia? Era gravado só o índice. Esse é o quadradinho 0, esse é o quadradinho 0, esse é o quadradinho 1, esse é o quadradinho 0, esse é o quadradinho 2, aqui tem lava. Então só o índice era armazenado com uma quantidade restrita de bits. Poderiam ser 4 bits, por exemplo. Aí eu poderia ter 16 tiles diferentes, né? Ou 8 bits, eu poderia ter 256, enfim, cada videogame tinha sua arquitetura. E isso, obviamente, economizava muito mais memória, porque ao invés de eu ter toda a imagem do quadradinho, eu tenho só um índice, só um número que diz que quadradinho é. E aí existia hardware especializado no videogame para fazer o scrolling, ou seja, para poder mover esses tiles e fazer a movimentação no cenário do jogador. Movimentação da câmera, né? Movimentando esse tile map. E isso era tão importante para o hardware de videogame, né? Era 8, 16 bits, que os computadores, por exemplo, tinham muita dificuldade para fazer jogos 2D na mesma época em que tivesse esse scroll suave, né? Essa movimentação suave do cenário. Porque era uma coisa que existia hardware dedicado dentro do videogame para isso. Bom, essa técnica, embora seja antiga, ela continua sendo usada mesmo depois que os videogames já tinham uma capacidade maior, melhor, para fazer criar cenários e tudo mais.
Por quê? Porque é uma técnica muito conveniente, facilita eu fazer o design do jogo. Então, muitos jogos 2D atuais, mas tem são mais voltados para o 2D, eles acabam usando tilemaps e tilesets, muitos deles, a maioria deles. Né? Pegar Stardew Valley, por exemplo, enfim, daria para citar vários jogos aí que utilizam tileset e tilemap porque é bastante conveniente e facilita fazer o design do cenário dessa forma. Então eu crio os elementos básicos e vou posicionando na tela nesse grid, nessa tabela. O Godot ele tem suporte a isso de forma nativa, né? Ele tem componentes para isso, não preciso programar isso do zero. Como que funciona? Eu preciso de um arquivo que tenha esse desenho desses tiles. Naquele arquivo que a gente está trabalhando do Kine, né? Tem aqui uma pasta que é Sprite Sheets, que é as várias sprites e desenhos, né? E tem, por exemplo, esse aqui, ó, Sprite Sheet Ground, onde tem os desenhos do solo, do ground. Se eu visualizar aqui, ó, existem os quadradinhos com pedaço de solo com grama, né? Diversas partes aqui do cenário. E como que eu vou criar então no Godot isso? Primeiro eu vou criar aqui uma pasta, aqui na raiz do meu projeto, nova pasta, chamada tilesets. Né? Então tilesets, eu vou copiar para dentro desse tilesets a minha imagem que eu vou utilizar, que é essa Sprite Sheet Ground aqui. Sprite Sheet Ground. Só ver se conferir. Aqui eu tenho separado, né? Cada desenho. E aqui eu tenho um Sprite Sheet que tem todos os pedacinhos. E nesse caso é mais fácil usar assim, com o Sprite Sheet. Vou copiar para dentro de Tilesets. Aqui dentro tá as imagens. Aí como que eu crio? O editor de Tileset e Tilemap do Godot, ele é bom, tá? Ele é interessante e tal. Só que às vezes é um pouquinho complicado de mexer nele, de trabalhar nele, de pegar como ele está funcionando. Como que a gente vai fazer? Vou selecionar aqui o jogo. Como filho do jogo, eu vou criar um objeto chamado tilemap. Tilemap, esse objeto aqui. Criado esse tilemap aqui, ó, veja que ele já fez um grid aqui, né? Eu vou criar aqui as imagens aqui. Bom, vamos olhar aqui qual que é a dimensão dessas imagens. Vamos ver aqui. 1024 por 2048. Tem 1024 de largura, né? Vamos ver quantos tiles tem na largura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se eu pegar aqui 8, 1024 dividido por 8, significa que é 128 por 128. Então, são tiles até bem grandinhos. Então, vamos usar nesse tamanho. Então, esse tile map aqui, eu vou verificar aqui em célula o tamanho. Está 64 por 64, só que ele é 128 por 128. Então, são esses quadradinhos aqui que eu vou montar na tela. E como que eu crio, então, meu tile map? Aqui no tile map, né, eu vou ter aqui um tile set, que é o tile set, né, o conjunto de ladrilhos, azulejos lá que eu vou utilizar. Então aqui eu vou criar um novo. Quando eu criar um novo, eu clico aqui e ele tem aqui o editor. O editor tem que pegar o jeito de trabalhar com ele, tá? Ele é um pouquinho, às vezes confuso, ele muda a cada versão do Godot, então, mas não é tão complicado de fazer. Então o que a gente tem que fazer? Aqui nesse painel da esquerda, a gente vai colocar a imagem que a gente vai usar de base. Então, vou clicar aqui no mais, vou vir aqui em Tilesets e colocar esse aqui. Abrir. Ó, vejam que ele abriu aqui a imagem. Aqui tem que cuidar onde você sai clicando, tá? Porque
num primeiro momento, a gente pode começar a pensar que a gente seleciona o tile 7 clicando aqui nele. E aí é que começa a bagunçar os meus tiles. Como que eu seleciono os tiles? Aqui, ó, nessa setinha para um lado e para o outro. É só aqui que eu seleciono e não clicando. Se eu começar a clicar, eu vou começar a alterar os tiles. Por enquanto, não tem nenhum tile. Como que eu crio um tile? Eu clico aqui, ó. Vou começar criando novo tile único. Não vou comentar ainda sobre AutoTile. Quando eu clico em um novo tile único, agora eu vou definir a região. É a primeira coisa que eu defino. Então, clicando aqui, eu vou definir a região. Eu vou pegar dois tiles. Vou pegar esse tile aqui e esse. Só que se eu tentar clicar aqui e fazer, vai ficar bem mal feito. Eu não vou conseguir clicar exatamente onde eu quero. Então, antes de eu mexer aqui na região, eu tenho que, na verdade, vir aqui e ligar isso aqui, ó. Que aí ele vai restringir a minha seleção para pontos específicos aqui, que vão ser múltiplos de 8. Eu posso configurar isso aqui, na verdade, tá? Mas aqui o padrão dele já é múltiplo de 8, já é ok. Então, agora sim eu vou vir aqui na região e vou pegar aqui, ó, e vou selecionar. Essa é a região do meu primeiro tile. Depois de definir a região, eu vou definir se eu vou querer colisão nesse tile. Ou seja, se é um pedaço de chão que tem colisão, ele tem que ter um collision shape. E ele faz isso automaticamente no tile 7. Então eu vou clicar aqui em colisão, vou clicar em um quadradinho, que é o que eu quero, e vou selecionar aqui o quadrado exatamente do tamanho aqui que está esse cara. Agora, para mim criar um novo tile, eu não vou clicar em nenhum lugar aqui, senão vai começar a dar confusão. Eu vou vir aqui e criar um novo tile aqui. Ó, criei um novo tile. Agora eu vou definir a região. Vou clicar aqui e o próximo tile que eu quero é esse aqui embaixo, tá? Então vou selecionar aqui, cliquei. E agora eu vou definir a colisão. Opa, quando eu clico para definir a colisão, tem que primeiro clicar aqui um quadrado. Podem ter outras formas. Pronto, fiz a colisão. Se eu sair clicando aqui agora para voltar ao tile anterior, vai bagunçar tudo. Então como que eu volto para o meu tile anterior? Na setinha, ó. Esse é meu tile anterior, esse é meu tile novo. Esse é meu tile anterior, esse é meu tile novo. Como é que eu posso depois me orientar? Ó, eu vou pegar aqui o meu primeiro tile. Se eu olhar aqui, ó, Selected Tile, eu tenho as propriedades dele. Ele tem um name aqui, ó, Tile Sheet Ground PNG 0. Vou mudar esse nome aqui para chão. Como que eu seleciono o meu outro tile? Eu não vou clicar aqui. Eu vou vir aqui na setinha, voltei, agora é esse aqui, que tem esse nome aqui, é o Ground 1. E vou mudar o nome para grama. Se eu quiser apagar um tile que eu não quero mais, né, eu seleciono ele aqui na setinha, vou e volto, e clico aqui em apagar, na latinha de lixo. Pronto, criei esses dois tiles, é o suficiente para mim mostrar o início aqui do funcionamento do Tile 7 Tile Map. Agora eu vou clicar de novo no Tile Map, ó, vejam que eu já tenho aqui ó, chão e grama. E eu posso começar a pintar aqui o cenário. Mas primeiro eu vou apagar aqui esse chão, não preciso mais dele. E também não preciso mais desse chão aqui. Clicando aqui no Tile Map, agora eu vou pintar aqui, ó. Vejam só. Consigo... então, vou pintar assim. Eu vou pegar o chão aqui, pintar aqui e colocar assim. Vou executar. Ó. Vejam que ele tem colisão, né? Pular aqui, pular aqui. Opa, aqui eu pulei muito, né? Então eu pulei para fora. Mas eu posso continuar aqui pintando meu Tile Map, né? Para não ter esse perigo. Ó, aqui, aqui, aqui. Por enquanto a gente não fez a câmera, né? Depois a gente pode ver esses detalhezinhos aqui da colisão, melhorar um pouquinho, né? Ele dá uma pequena falha aqui quando está descendo, mas a gente pode ajustar isso. Melhorar depois a movimentação dele. Essa parte da física demora bastante, na verdade, até deixar bem ajustado. Né? Aqui eu acho que muita gravidade quando ele está
quando ele está descendo, e aí ele está, digamos, enroscando. É normal isso, tá? A física depende de muito teste, na verdade, para ela ficar ok, tá? Não é depende de bastante ajuste. Agora, tem um outro tipo de tile para fechar aqui o vídeo de hoje, que é bem interessante, bem legal, que é o seguinte. Eu vou voltar aqui e editar o meu tile set, tá? Selecionei meu tile map, vou clicar no meu tile set, voltei aqui a editar ele, eu clico aqui, e aqui estão os meus tiles. Eu vou criar um novo tile. Novo tile único. Vou pegar aqui a região, né? E vou vir aqui e pegar esse tile aqui, tá? Só que eu pego ele inteirinho, tá? Mesmo que ele só tenha um desenho até ali, aquele mesmo quadradinho. Peguei o tile. Vou clicar aqui na colisão. Colisão. E vou pegar só essa quadrado, né? Sempre esqueci de clicar no quadrado. Eu vou pegar só essa área aqui, tá? Só essa parte mais de cima. E aí eu vou vir aqui nas propriedades dele. E tem Selected Tile. Tile Mode tem uma propriedade de colisão. Bom, pessoal, estava procurando a propriedade One Way Collision, né? Olha só onde é que ela estava, exatamente aqui. Selected Collision One, aí se a gente puxar aqui, Way. E eu não estava vendo. Então, pequeno detalhe aí na interface do Godot. E eu sempre acho confuso para trabalhar no sistema de tile do Godot, que eles vão mudando a cada versão. E eu realmente não vi ali o One Way aqui. Então, voltando aqui, né? Aqui a gente seleciona os tiles, né? Então a gente tem chão. Se eu botar a setinha para o lado, grama, que é esse aqui, né? E se eu botar a setinha do lado de novo, é aquele lá embaixo, ó, esse aqui. Que a gente vai mudar para plataforma. Bom, esse aqui, né, o plataforma, eu vou marcar aqui esse Selected Collision One Way. E agora ele vai ter esse One Way Collision, que era o nome da propriedade, acho que uma época era One Way Collision, não esse Selected Collision One Way. É por isso que eu achei difícil de achar. E aí se a gente voltar a editar aqui o Tile Map, ó, tem esse plataforma aqui, que eu vou colocar aqui, por exemplo, para demonstrar. Então, como é que funciona esse One Way? Ó? Se eu estiver passando aqui, ele está pegando. Aí para isso eu tenho que ajustar o... vamos olhar aqui, Tile Set, pro lado, grama, plataforma. Selected One Way Collision. E aqui Selected Collision One Way Margem. Aqui eu tenho essa margem aqui de 1 pixel, seria uma margem muito pequena, né? Vou botar aqui 5 pixels, por exemplo. Ver se melhora. Aqui ele tá pegando, mas eu vou colocar ele mais para cima. Porque não funcionou. Vou apagar o plataforma e vou criar novamente. Novo tile único. Vou pegar esse aqui. Colisão, é só essa quadrado e é só essa parte aqui. Selected Collision One Way. Ativo. E vou mudar o nome aqui para plataforma. E vamos voltar aqui para editar o Tile Map. Vou apagar esse aqui e vou criar esse plataforma aqui. Ó, agora funcionou. Não me perguntem por quê. Pode ter sido algum bug do Godot. Mas tá funcionando certinho.
Bom, eu vou deixar esses pontos aqui que eu enfrento problemas, que alguma coisa não funciona, porque como eu comentei, mesmo que fique um pouquinho irritante no vídeo, mas é assim que funciona, tá, pessoal? Não vai. Desenvolvimento de jogos é assim, as coisas não vão funcionar de primeira, sempre vai ter alguma coisa que vocês não vão lembrar, ou não vai funcionar direito, então vamos colocar aí a experiência mais real possível. Vocês notam que o cenário está na frente dele, né? Isso a gente conserta com uma propriedade que todos os objetos 2D têm, que é o Z, tá? Então se eu vier aqui no Transform, tem o Z-Index. Tá? Se eu colocar um Z-Index aqui negativo no tilemap, menos 10, por exemplo, agora ele vai ficar para trás do player. Ó, agora o player está na frente. E aí, quando ele pula, ele cai aqui. Pronto. Então, com alguns percalços aí para fazer o tileset funcionar. Isso sempre acontece comigo, com o editor de tileset do Godot. E aí, no decorrer, a gente vai dar mais umas ajustadas ainda na física. E também a gente vai começar a ver um pouco melhor alguns conceitos da parte de design de cenário. Né? Porque não é só jogar ali os tiles, né? A gente tem que ter alguns critérios, né? E entender algumas coisas que são importantes na parte de design de cenário, design, level design, né? Design de nível, que a gente chama, né? Que é o ambiente e os desafios que vão ter nesse ambiente, a localização geográfica das coisas. Então, muito obrigado pela atenção de todos.